Bom dia a todos, todas. Nós hoje, aqui como René Medrado, presidente do IBRAC, é uma super satisfação iniciar essa conversa com a Verena Rutner Barros, que vai ser apresentada pelos meus colegas Fabiana Tito, Fernando Bueno e Marcos Lima. Antes disso, antes de passar a palavra a eles, acho que é interessante comentar por que a gente resolveu trazer esse tema de nova industrialização, nova indústria. É claro que existe uma razão objetiva, que é o próprio programa governamental, né? Então, ele em si é uma razão para isso. Mas a gente vê, pela ótica do comércio internacional, nós vemos os países, e já não é de hoje, já tem alguns anos, talvez por diversas razões, talvez por uma certa inclinação ou uma certa resistência ao que geralmente se chamava de free markets, né, numa linha mais neoliberal do comércio, talvez por conta do que passamos na pandemia, quando determinadas indústrias passaram a ser consideradas essenciais, ou se viu a necessidade de se manter justamente a produção de determinados produtos no seu próprio país. Mas a verdade é que nós temos hoje diversos países implementando em política industrial. Nós temos Estados Unidos, temos União Europeia, temos Índia, obviamente a China, que é também o foco da discussão quando se fala em subsídios. Então, nesse contexto amplo, é que nos pareceu que seria importante e não só ter a diretoria de economia, que vai, obviamente, analisar os efeitos, a estrutura, mas também a diretoria de comércio internacional do IBRAC, para colocar essa lente internacional de movimento, colocando um contexto na discussão que o Brasil está inserido. Então é isso, eu acho muito tempestivo, meritória a nossa discussão hoje, e passo aqui para Fabiana, Fernando, diretores aqui do IBRAC, para fazer o encaminhamento aqui do nosso evento. Verena, obrigado, muito bem-vinda. Obrigada, Renê, obrigada a todos aqui, é um prazer, Verena, contar contigo aí para apresentar o programa da Nova Indústria, né, que acho que é super importante para a gente debater, entender melhor. A gente sabe que o programa foi lançado aí em janeiro desse ano, né, 2024, onde o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial ele aprovou, né, depois de uma longa discussão dentre diversos ministérios, né, acho que 20 ministérios que debateram junto ao BNDES, sociedade civil, então acho que foi aí uma discussão bastante ampla, né, depois a gente vai querer entender melhor com você também como isso se desenvolveu. E essa política, ela estabelece diversas metas, né, específicas, né, pensando em setores de infraestrutura, pensando no setor de moradia, mobilidade, agro, setor de saúde, transformação digital, bioeconomia, transição energética, tecnologia. Então, acho que depois a gente quer entender, diante dessa relevância aí que o governo tem trazido dessa nova indústria brasileira, né. Então, acho que hoje a ideia é escutar a Verena, ela vai fazer uma primeira apresentação para nós, de uma meia hora, mais ou menos 40 minutos, depois a gente segue com perguntas, né, para você, e depois no finalzinho a gente tem aqui o Q&A, que as pessoas podem fazer perguntas também para no final do nosso encaminhamento. Eu vou passar aqui para o Fernando, depois para o Marcos fazer até a apresentação da Verena, explicar um pouquinho também nosso evento, a ideia, né, por meio do Comitê de Economia, mas eu passo agora para o Fernando falar um pouco também, dado que isso aqui é uma relevância, como o próprio René falou, de dois comitês aqui, né, tanto de economia quanto de comércio, que são temas bem interrelacionados, né? Obrigado, Fabiana, René, e principalmente aí a nossa convidada especial hoje, a Verena. Tá? Enfim, como o René adiantou, no comércio internacional a gente vê um cenário muito desafiador, né, com políticas industriais, mas, enfim, efeitos da pandemia ainda, né, e outros na parte de geopolítica também, né, acho que é uma coisa nova. Analisando aqui o programa da Nova Indústria Brasil, a gente vê que é um programa moderno, porque a gente, né,
o cenário internacional, então está claro que o programa olhou o cenário internacional, acho que isso é fundamental, né, foi feito, e aí eu acho que hoje na discussão também a gente vai explorar um pouquinho mais, né, se esse programa, como é que ele vai se comportar lá para frente, né, Verena, a gente até conversou um pouco disso antes do evento, mas, enfim, a gente volta aí com essa parte também de comércio exterior lá mais para frente. Aí eu já passo aqui para o Marcos fazer a apresentação da Verena. Obrigado a todos. Bom, obrigado a todos, obrigado Renê, Fabiana, Fernanda, e queria fazer um agradecimento especial à Verena, que desde o nosso primeiro contato ela já se colocou à disposição. Eu sei que a agenda é complicada, mas nem de agenda a gente teve problema para poder marcar esse evento. Foi logo de cara, ela falou, não, eu tenho interesse em falar, eu quero sim apresentar o programa e discutir com vocês. É, eu acho que é fundamental porque a gente tem uma posição aqui como no IBRAC como advogados e consultores econômicos, a gente faz sempre essa interlocução entre empresas e governo, a gente está muito trabalhando nas empresas, mas está sempre em contato com diferentes órgãos do governo, e acho que é uma chance da gente poder informar um pouco melhor, não só para esse grupo aqui, mas também para todas as empresas que a gente tem em relação e que podem se beneficiar das diversas iniciativas do programa, né? A gente sabe que está no momento uma conjuntura complicada para a indústria, a gente sabe que está uma conjuntura internacional que está gerando uma série de dificuldades para a indústria brasileira. A gente sabe que a indústria brasileira vem num movimento de desindustrialização nos últimos anos, então acho que o programa é muito bem-vindo porque tem uma série de iniciativas para lidar com tudo isso, né? E aí, falando um pouquinho da Verena, ela é secretária executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, tá? Já trabalhou é, no governo do Equador, foi assessora da presidência do Conselho de Educação Superior no Equador, tá? Tem formação em doutora em desculpa aqui, é, formada em ciências políticas, pesquisadora também já colaborou com a ONU, na FAO, então tem uma série de experiências internacionais e agora está trazendo isso para essa organização do CNDI, que tem, como a Fabiana falou, 20 ministérios envolvidos, outros órgãos, organizar uma série de iniciativas muito complicadas e tentar colocar de pé um programa que é ambicioso, mas é moderno e que a gente espera que gere muitos frutos aí para a indústria brasileira. Então, muito obrigado, Verena, a palavra é sua. Obrigada, Marcos. Queria agradecer muito o Ibrac, Renê, a Fabiana, o Fernando, o Marcos. Acho que sempre foi importante a gente conversar e esse diálogo, eu acho que ele é fundamental para esse processo que nós viemos construindo desde o início do ano passado. Sem dúvida nenhuma, essa é uma política moderna, e é uma política que eu acho que ela tem um contexto nacional bastante específico, que é o contexto esse de retomada do desenvolvimento, de retomada da construção de uma política industrial que há mais de décadas não tínhamos uma. Então, olhar no momento de construção da política mais para os consensos do que para as disputas foi parte absolutamente necessária desse nosso trabalho, que se iniciou no começo do ano passado, ainda nos 100 dias de governo do presidente Lula, ele recriou o CNDI com algumas características novas, importantes, eu acho. Primeiro é que ele amplia o número de membros, ele é um conselho que tem a função de propor ao presidente da República a Política Nacional de Desenvolvimento Industrial, e ele sai de 18 membros e passa para ser 21 membros do Estado e 21 membros da sociedade civil. E acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin ele foi muito feliz em não ser restritivo. Ele coloca mais 16 membros como convidados e durante todo o processo de construção das oficinas, nós sempre trouxemos
todo mundo que quis participar, houve um amplo processo de inscrição e participação nas oficinas, o que deu uma legitimidade muito grande para todo o trabalho desenvolvido nesse momento internacional, que é crucial se ter uma política industrial. Eu acho que a gente tem um contexto internacional que, em primeiro lugar, é um contexto que todos os países estão fazendo suas políticas industriais, mesmo as grandes potências que, por algum momento, abandonaram o conceito, abandonaram a ideia de política industrial, voltam a querer olhar para suas economias. Mas também um contexto, então você tem um contexto de geopolítica de disputa, né, de grandes potências, mas também um contexto em que o verde, em que o sustentável aparece como parte necessária da disputa e sobre a qual a gente tem bastante possibilidades e muitas oportunidades enquanto país. Eu acho que isso é importante a gente ter na nossa cabeça, porque sempre esteve no nosso radar. Acho que olhar para o mundo e olhar como o Brasil se insere nesse mundo, como o Brasil se coloca nesse mundo que está em um momento de absoluta transformação, é parte integrante dos nossos trabalhos. A política industrial, ela é importante para um país como o Brasil, né? A gente que ocupa um lugar mais periférico nesse sistema, um país em desenvolvimento, e ela é diferente de uma política industrial num país desenvolvido, no sentido de que, para nós, essa política ela tem que ser necessariamente pensada como uma política de Estado. Então, o CNDI ele ressurge, ele tem duas características, ele então ele amplia o seu tamanho e ele, ao mesmo tempo, ele cria um comitê executivo só de governo, entendendo sobre a importância e a necessidade de se coordenar dentro do Estado brasileiro todas as ações em favor do desenvolvimento industrial. Isso foi muito importante. Como ela é pensada como uma política de desenvolvimento, então, para nós, a indústria, ela tem um significado importante, ela garante que a nossa economia, num momento de alta do ciclo, né, econômico, a gente ganhe mais com os benefícios, e no momento de baixa do ciclo econômico, a gente saia mais rápida do momento da crise, né? Então, a gente olha para a indústria, sim, para além de todos os transbordamentos que ela pode trazer, né, de complexidade, de melhoria do Brasil, da inserção no comércio internacional, todos esses outros benefícios. Então, ela é uma política de desenvolvimento, ela busca a melhoria da qualidade de vida das pessoas, ela busca uma maior soberania do nosso país e ela busca a sustentabilidade para a garantia dos recursos para as próximas gerações. De maneira que ela coloca a indústria como um meio para se chegar nesse fim. Então, não é indústria pela indústria, não tem uma política que é setorializada, mas ela constrói a indústria com fins a chegar nesses objetivos que foram separados em 6 grandes missões que vocês conhecem. Cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para o bem-estar da cidade, para a soberania alimentar e nutricional, complexo econômico industrial da saúde resiliente para acesso à saúde, moradia, mobilidade, infraestrutura para o bem-estar nas cidades, transformação digital para aumento da produtividade, bioeconomia, transição energética meu Deus, bioeconomia, descarbonização e transição energética para as futuras gerações, e, por fim, o tema de defesa e soberania aparecem como as grandes missões da política. Então, ela coloca a indústria como um meio para se chegar nesse fim, essa é uma característica importante, e a segunda característica importante é que ela olha para o Estado como um todo, então ela olha para como ela se constrói como uma política de desenvolvimento. Isso significa que a política não se faz só dentro de um ministério, mas dentro de todos os ministérios, de forma que a gente coloca o desenvolvimento, as outras políticas do Estado como instrumentos
para se chegar num determinado fim. Então, a gente classifica em 3 grandes tipos de instrumentos. A gente tem os instrumentos de fomento. Vocês acompanharam no jornal que a aprovação da taxa de referência, uma taxa para usar para inovação. A indústria tem que ser inovadora, ela não pode ser a indústria do passado, é uma industrialização sobre novas bases. Então, ela tem que ser, toda a discussão sobre a TR e o uso que se faz dessa taxa de referência, tanto por FINEP quanto por BNDES, olhando para as prioridades do desenvolvimento industrial. Vocês acompanharam também o lançamento dos 300 bilhões no dia da reunião do CNDI. Então, a gente tem aquele grupo de instrumentos que são os de fomento. A gente tem um segundo grupo de instrumentos, que é o grupo das contratações e compras públicas. E lá a gente coloca o PAC, né, o novo PAC, todas as obras de infraestrutura como instrumentos de demanda para o setor industrial, e as compras públicas. E aí, olhar para as compras públicas, setor de defesa é fundamental, porque gera transbordamentos imensos para a nossa sociedade. Para o setor de saúde, também as compras públicas se colocam como absolutamente centrais, mas a gente as olha também para todos os outros setores. Não é à toa que no dia da reunião do CNDI, a ministra Esther Dweck, ela lançou o decreto da margem de preferência. Então, esse é um outro segundo conjunto de instrumentos muito importantes. Um terceiro conjunto de instrumentos são os instrumentos que a gente chama de modelo de ambiente de negócios. Nesses instrumentos, a gente tem os instrumentos regulatórios. Eu acho que é importante dizer que nós criamos, ainda na transição de governo, a Secretaria de Regulação e Competitividade, da secretária Andréa Macera, que é uma secretaria que trata de forma específica do tema regulatório. Acho que é uma coisa inédita no MDIC acontecendo. Então ele ganha um protagonismo muito grande, assim como as temáticas de propriedade intelectual, assim como as temáticas de comércio exterior, que entram como parte dos instrumentos de ambiente de negócio, assim como as políticas de formação e capacitação, assim como as políticas de desenvolvimento regional, entram nesse conjunto de instrumentos. E isso significa um olhar para todo o Estado. Então, quando eu estou falando capacitação, eu estou olhando para o MEC. Quando eu estou falando de formação, eu estou olhando também para o MEC, eu estou olhando para o MCTI. Quando eu penso, por exemplo, em mestres e doutores, que é uma ação que nós vamos avançar esse ano, eu já vou falar sobre isso, a gente também tá olhando para o MCTI. Então, os diferentes ministérios se colocam a serviço dessa política. Junto com esse conjunto de instrumentos, nós criamos as metas aspiracionais ou as metas de sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é parte do nosso processo de amadurecimento da democracia, fazer essa política no âmbito de um conselho. E criar metas que sejam metas não só para o Estado brasileiro, mas para toda a sociedade. Então, durante o ano passado inteiro, a gente negociou com os diferentes setores no sentido de dizer, bom, mas o que é que a gente pode chegar em consensos sobre os quais a gente vai agir enquanto sociedade, né? Na teoria aí da Mazzucato, é o moonshot, é o tira-lua, né? Como que eu chego lá naquele lugar? O que é que eu tenho que... Como que eu mobilizo os diferentes atores para chegar num determinado lugar? Então, no caso, a gente tem metas específicas para cada um das nossas 6 missões. Eu acho que é importante dizer, porque a gente, no passado, a gente construía a política pública, colocava objetivo específico e colocava um check, né, do lado, uma análise bastante gerencial da política pública. Aos poucos, a gente foi percebendo, e nós, na equipe do CNDI, que olhamos, a gente se debruçou sobre as políticas do passado, falou assim, putz, mas isso não é suficiente. Então, como é que eu crio essa meta que você não acompanha com indicadores gerenciais? Pelo contrário, você acompanha necessariamente com indicadores macroeconômicos, sociais, outros tipos de indicadores, mas que gerem responsabilidade para todos. Então, na casa da saúde, 70% das necessidades do SUS produzidos nacionalmente. Esse é o indicador, esse é o nosso número, esse é o nosso tiro à lua. É uma meta muito ambiciosa,
e que precisa necessariamente do compromisso de todos os atores da sociedade. A gente precisa de compromisso da academia, a gente precisa de compromisso do setor produtivo, a gente precisa de compromisso dos bancos públicos e privados, a gente precisa de compromisso do Sistema S e a gente precisa de compromisso do Estado. Eu acho que nós temos agora um próximo passo, que é igualmente importante, que é esse de sentarmos todos os atores em volta da mesa e a gente se cobre mutuamente. Escuta, o que você, setor privado, fez para atingir essa meta? Enquanto você, Estado, o que você fez? Isso está bom? Isso está ruim? Isso está suficiente? Isso está insuficiente? E o que não existe e tem que ser feito para que a gente possa chegar nessa meta? Eu acho que esse é o esforço de desenho metodológico que nós tivemos desde o começo do ano até agora, que vai permitir que a gente acompanhe em cada um dos grupos de trabalho, para cada uma das missões, todas as ações que têm que ser monitoradas ou acompanhadas no formato de um conselho. Além disso, a gente acha que tem algumas ações que devem acontecer e que precisam de espaços de coordenação dentro do próprio conselho ainda, porque são ações que precisam de coordenação com os atores do setor privado, precisam de coordenação com a academia, precisa de coordenação com todos os atores do ecossistema. Então, para a missão 1 de cadeias agroindustriais, nós vamos avançar na estratégia de desenvolvimento agroindustrial. Isso é muito importante, porque o agro vende muito para o mundo, o agro ele nos coloca no sistema internacional, e a gente entende que se a gente quer avançar em SAF, hidrogênio verde, todas essas novas tecnologias, a gente precisa trazer o agro para perto. Nós precisamos também agregar valor no que a gente vende para o mundo. E aí a gente tem o programa Mais Alimentos de Agricultura Familiar, que é um programa que a gente tem que olhar, e tem que coordenar o Mais Alimentos com Mais Alimentos Internacional. Esse é um esforço que nós temos feito, porque se a gente quer, só 18% da agricultura familiar é mecanizada. Não vai aumentar essa mecanização se a gente não olhar para a demanda de forma conjunta com a demanda com a demanda pública, né? A demanda mundial, a demanda internacional tem que ser acompanhada da demanda pública e da demanda do pequeno produtor. No Nordeste, só 3% da agricultura familiar ela é mecanizada. Muito é fato que falta a produção, mas também muito é falta da demanda. Então, a gente tem que coordenar isso, tem que ter esse olhar que é muito importante. E a Política Nacional de Bioinsumos, isso tudo na Estratégia de Desenvolvimento Agroindustrial, porque é um instrumento importante para acabar com o antagonismo entre o agro e a indústria. Na missão 2, nós temos de cadeias de complexo econômico industrial da saúde. Nós vamos avançar com o tema das PDPs, das PDIs. A gente disse desde o primeiro dia que o grupo do complexo econômico industrial da saúde é o grupo de trabalho do CNDI que vai avançar nessa agenda. Para a gente ela é muito importante, precificação de inovação é um tema que importa para a gente, sobre o qual a gente quer se debruçar de maneira específica. Na missão 3 de infraestrutura, para além de todo o debate do monitoramento, do acompanhamento, nós vamos avançar na estratégia de data centers. Esse é um tema muito importante, e a gente entende que ele é um tema que traz pouco emprego, mas se nós quisermos, na missão 4, passar para a transformação digital que nós estamos dizendo que vamos passar, nós precisamos construir a infraestrutura de data center aqui no país. Se nós quisermos fazer inteligência artificial e avançar com essas novas tecnologias, nós precisamos ter infraestrutura aqui no nosso país, nós precisamos ter soberania sobre os nossos próprios dados. Na missão 4, para além de toda a discussão do Brasil Mais Produtivo, de toda a discussão de transformação digital encabeçada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pela estratégia de transformação digital, a estratégia de inteligência artificial, nós queremos encabeçar uma iniciativa que a gente está achando que é muito oportuna e necessária, que é a transformação digital da segurança pública. O tema da segurança pública é um tema importante, é um tema sobre o qual a gente pode ter um grande protagonismo e que a gente pode forçar e ser um exemplo internacional de acompanhamento. E aí, notadamente, nós vamos avançar concretamente, pensando enquanto uma missão. A gente quer usar o instrumento da encomenda tecnológica para desenhar um sistema completo de câmeras, hardware, o software, a nuvem,
a IA que converse com o sistema de segurança nacional, então todo o sistema de transformação digital que a gente consiga avançar numa produção que seja soberana e que possa impactar no modo de funcionamento da segurança pública do país. Para a missão 5, nós vamos avançar na estratégia de descarbonização da indústria. Essa foi uma demanda do pessoal da Coalizão Indústria, olhando a importância que tem que a gente não entre no plano clima, a gente vai ter que cumprir as metas do Acordo de Paris, mas a gente não pode olhar para a indústria sem considerar as suas especificidades. Então, olhar para as indústrias de difícil abatimento, cimento, química, papel e celulose, alumínio, vidro, aço. Então, eu acho que olhar para esses setores e construir com os setores as suas metas de descarbonização, olhar para as diferentes rotas tecnológicas de descarbonização, de estocagem de carbono, também é uma ação que nós precisamos avançar, e olhar, se a gente está dizendo que é verdade que o nosso cimento é sujo, é muito verdade, mas ele é muito mais limpo do que do resto do mundo. Se é verdade que a nossa indústria química polui muito, é verdade, mas ela polui muito menos do que o resto do mundo. Então, avançar nas oportunidades internacionais dessa indústria também é muito importante. Como eu falei aqui, o olhar da geopolítica do verde, ele é absolutamente central no que nós estamos fazendo, e isso está em disputa no sistema internacional, e nós queremos trazer essas indústrias para dentro do Brasil, a gente quer trazer esse investimento, a gente quer usar as oportunidades, a nossa indústria química já foi uma das maiores do mundo, ela perdeu espaço, e a gente pode voltar a ganhar espaço no sistema internacional. A União Europeia tem avançado com mecanismos como o CBAM, e nós precisamos olhar para isso com mais atenção. O Estado tem feito isso com muito carinho. A secretária Marcela tem feito grupo de trabalho lá na Camex. A gente tem avançado na estratégia de comércio exterior, olhando para as necessidades da política industrial. E, por fim, para a missão 6, que talvez seja a última, mas ela não é menor, tem toda a discussão sobre os offsets para a defesa, de compras governo-governo, tem uma agenda de quais são as tecnologias críticas para a defesa nacional, sobre as quais a gente também vai se debruçar junto com o pessoal do Ministério da Defesa e das Forças, num trabalho que a gente vem avançando desde o começo. Então, eu acho que um pouco essa agenda de futuro, eu contei um pouco para vocês como se estruturou a política e qual é a agenda de futuro. Certamente essa agenda ela tem um diálogo imediato, como eu falei aqui para vocês, com as nossas estratégias de comércio exterior. Eu já comentei aqui que a Marcela está trabalhando na estratégia, deve ser aprovada rápido, né, em breve, esse ano. Agora, ainda no primeiro semestre, a gente vai avançar e colocar esse comércio exterior como um instrumento do desenvolvimento industrial. Eu acho que é parte do consenso que a gente tem dentro do Estado brasileiro. A gente sabe que o comércio exterior é muito mais do que isso, mas ele é também isso. Então, esse é o olhar que a gente quer dar para o que nós estamos fazendo. Perfeito, muito obrigada, Verena. Acho que, de fato, é um programa bastante denso, né? Acho que ele abarca aí diversos segmentos, diversos setores bastante relevantes aí para a economia como um todo. E até pegando um pouco o gancho, né, do que você trouxe para a gente de informações, né, um pouco mais iniciais, para a gente entender um pouco esse arcabouço bastante complexo de iniciativas, né? Se a gente pensar um pouco, né, no aprimoramento de ambientes de negócios, né, a nova indústria do Brasil, ela prevê aí cerca de 41 projetos, né, de uma forma um pouco mais geral, incluindo desburocratização, enfrentamento de desafios que são os apontados aí pelo setor produtivo, diante dessas discussões que vocês fizeram ali ao longo de 2023, né? E pensando um pouco no Custo Brasil, que a gente sabe que é um tema bastante relevante também, até você comentou da Andrea, que eles estão encabeçando, né, lá no MIDIC também, iniciativas para redução do Custo Brasil, que está estimado em torno de 1,7 trilhões por ano. Como é que você observa, né, diante dessa nova indústria do Brasil, as iniciativas de integração, tanto de políticas públicas, tanto do setor de infraestrutura, de medidas regulatórias, que elas possam estar interligadas, né, tentando trazer um ambiente de negócios melhor e tentando reduzir aí o custo do Brasil para ter ali mais investimentos, tanto, né, nacionais quanto internacionais. Como é que você vê isso sendo discutido?
Isso é muito importante. Eu queria fazer um comentário, porque a política ela é complexa, mas o Estado é grande. A gente não pode esquecer isso, que o CNDI ele formula, né, mas ele não executa nada, ele coordena as ações. Eu acho que nós temos esse espaço de coordenação. E é um luxo que a gente possa ter uma secretaria executiva que organize esse processo de coordenação e que foi feito também com o tema do Custo Brasil. Nós temos um grupo de trabalho dentro do CNDI, secretariado pela Andréa Macera, que trabalha com o tema do Custo Brasil. Nós chamamos todos os ministérios, na verdade, o que nós fizemos? Nós olhamos para a mandala do Custo Brasil, fizemos uma consulta pública, no sentido de perguntar para os setores e para a sociedade quais são as coisas que mais pesam no Custo Brasil. Nós pegamos o resultado dessa consulta pública e levamos para negociar com os diferentes ministérios. Escuta, isso aqui é o que o pessoal está falando que mais pesa de Custo Brasil na mandala. O que você acha que a gente consegue entregar no mais curto prazo? O que você acha que a gente precisa avançar no médio prazo? E o que vocês consideram que a gente precisa avançar num prazo mais longo? E o que você acha que a gente não pode avançar de maneira nenhuma, que não tem jeito? E nós sentamos e negociamos com ministério por ministério todas essas ações. A gente descobriu que parte dessas ações já estavam sendo endereçadas por algum ministério específico, ou por um conjunto de ministérios, ou por um outro órgão de dentro do Estado. Então, nós temos, assim, essas ações, que são 34, nós vamos acompanhar a partir do CNDI. Então, o CNDI não vai ter ação específica nenhuma, a não ser acompanhar o que está sendo feito. 17 outras ações, a gente viu que eram muito importantes de avançarem, que tinha espaço de negociação com os diferentes ministérios e que poderiam ter entregas de curto, médio e longo prazo. Então, nós criamos uma agenda de trabalho para esse grupo de Custo Brasil, com essas 17 ações que vocês viram. A gente entende que elas são ações absolutamente transversais, mas muitas delas a gente forçou para serem entendidas dentro de cada uma das missões, um pouco para que a gente ajudasse no processo de entendimento e de redesenho do Estado. Porque, veja, construir política pública a partir de missão é uma novidade para o Estado. Aprendendo. Nós estamos aqui tentando ver como que a gente endereça problemas específicos, e nem sempre é fácil. Tanto é que o grupo de Custo Brasil é um grupo transversal, assim como é o grupo de formação e fixação de mão de obra de nível superior nas empresas, assim como é o grupo de coordenação das ações de fomento. Então, a gente tem esse olhar que a gente sabe que é transversal, mas que a gente tentou endereçar. E aí, dessas 17 ações, a gente discute, a gente coordena no grupo de trabalho. Qual é a principal dificuldade, Fabiana? Eu acho que a primeira dificuldade é de conseguir coordenar o consenso dentro do próprio Estado. Então, nós temos momentos de discussão dentro do Estado brasileiro e temos momentos de discussão desse grupo de trabalho com a sociedade brasileira. Nós estamos avançando num observatório do Custo Brasil, que a Andréa vai lançar logo mais, que é a ferramenta fundamental para o que nós estamos fazendo aqui, e nós estamos tentando medir o impacto de cada uma das nossas ações escolhidas para trabalhar efetivamente no Custo Brasil. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo e que a gente espera ter entregas de curto prazo. Qual é o problema disso? O problema disso é que tem algumas ações que dependem exclusivamente do Executivo. Tem algumas ações que nós precisamos de vocês para cobrar o Legislativo. Porque a gente faz a entrega, não sei, por exemplo, lei de antenas. É um troço que só vai funcionar se coordenar com os governos estaduais e municipais e se a gente puder avançar em negociação também com o Legislativo. Então, assim, tem coisas, como o nosso Estado é complexo, a gente entende a complexidade, tem tipos de ação que são diferentes. Lei do bem, a mesma coisa, vamos ter que mandar para o Congresso. O tema do lucro real é um tema que faz 15 anos que nós estamos tentando avançar, a gente não consegue. Então, a gente entende a potência que tem esse grupo de trabalho, a potência que tem a participação da sociedade civil, porque a legitimidade do processo precisa da sociedade civil, inclusive porque a gente tem que levar para esses outros espaços, mas também a gente entende as limitações. Então, esse é o trabalho aí que a gente está tentando, mas eu acho que
a grande vitória nossa foi ter esse espaço de coordenação. Legal. Antes de passar a palavra aqui para os demais moderadores, só pegando um pouco esse seu gancho, né, dos grupos de trabalho, vocês têm ali algum cronograma específico onde vocês tratam esses grupos de trabalho nas ações, né, que você também trouxe aqui, como, né, os passos a passos, o procedimento, como é que isso tem funcionado, a programação que tem funcionado no Ele tem programa em uma si? programação de Estado e uma programação de discussão com a sociedade civil. Se vocês quiserem ser convidados, mais do que bem-vindos, cndi@economia.gov.br. Aí a gente manda os convites para as reuniões. A gente quer aprovar Legal. um cronograma, não teve ainda, desde o lançamento da política, uma reunião do comitê executivo para aprovar o cronograma. Ela deve acontecer logo mais, mas a gente vai fazer a proposta de cronograma para que todo mundo saiba os dias, pelo menos propostos para as reuniões de trabalho. Cada um desses grupos ele é criado por uma resolução do CNDI, e no processo de criação a gente diz a periodicidade das reuniões. Então, a gente está organizando para que essa periodicidade possa ser cumprida, mas que as datas já estejam marcadas para facilitar para todo mundo um pouco essas conversas. Legal. Obrigada. Eu tinha um questionamento, Veriana, especificamente sobre a questão das medidas regulatórias, né? Como isso vai funcionar, no sentido da discussão não só com os órgãos com o Ministério, com a Secretaria da Andréa Macera, que está coordenando isso, mas também se as agências estão envolvidas, até que ponto essa interface com as agências está sendo feita ou vai ser feito pela Secretaria da Andréa. E um outro ponto que você já adiantou, mas o quanto ainda tem de espaço para participar, discutir, levar algumas sugestões, que a gente sabe as iniciativas de forma um pouco mais geral, mas tem problemas específicos que às vezes a gente entende que pode ajudar ou pode ser discutido no âmbito dos comitês e das reuniões que vocês vão fazendo. Então, quanto ainda tem de espaço para isso, para fazer alguns ajustes e apresentar algumas sugestões. Então, tem espaço. O que não tem espaço é para renegociar esses 17 pontos. Ainda que a gente possa querer colocar algum outro ponto, eu acho que passa por um processo aí de amadurecimento dentro do próprio Estado, que eu não sei se a Andréa tem perna para tocar. Mas se quiserem contribuir nos 17 pontos e no acompanhamento dos outros 34, muito mais do que bem-vindos, é importante a participação. Sobre as agências reguladoras, eu acho que esse, Marcos, é o tema mais importante que nós precisamos avançar nesse prazo, sabe? A gente, para contar um pouco da cozinha, até para ver como vocês podem ajudar a gente com esse tema, a Andréa tem feito um trabalho bom com eles, a gente entende que é importante a participação das agências, a gente está agora num diálogo no sentido de pensar se é melhor que faça um grupo de trabalho específico para as agências, entendendo as especificidades que elas têm, ou se talvez seja melhor que elas se envolvam nas discussões de cada uma das missões, entendendo sobre as suas funções em cada uma das missões. Isso é um debate que a gente ainda não terminou, é um baita debate que tem que ser feito, por quê? Porque fazer um grupo de trabalho específico das agências, talvez a gente traga temas mais específicos que são comuns a todas elas. Você trazer as agências para dentro do debate das missões, você tem que escolher as agências específicas para cada uma das missões. Então, você sai do debate sobre as especificidades dela e traz ela para discutir o problema do país. Então, são dois modelos muito diferentes. Quando a gente cria um grupo de trabalho para uma temática específica, por exemplo, o Custo Brasil, ou fomento, a gente entende que o tema é um problema estrutural do nosso país. Então, talvez fizesse sentido trazer as agências para fazer um debate estrutural, mas talvez não. Então, assim, a gente tá discutindo esse assunto. Ele é um problema, ele está presente na nossa cabeça, talvez valha a pena fazer os dois.
Mas, enfim, aí tem que desenhar o que cabe em um, o que não cabe no outro, como que as coisas se juntam, como as coisas se separam. Mas, de fato, o tema das agências é um tema importante e ele sim está presente no nosso cotidiano. O que nós estamos endereçando agora? Nós estamos endereçando, assim, quais são as agências que devem ser convidadas para todos os grupos de trabalho. Então, é isso que nós estamos desenhando agora. Não, perfeito, Verena, obrigado. Vou passar agora para o Fernando e agora acho que o comércio exterior vai dominar aí as perguntas. Acho que antes de passar para o comércio, vamos aproveitar e fazer mais uma temática aqui dentro dos temas, né? Pensando um pouco no tema de sustentabilidade, né, e de inovação, que também está dentro da pauta aí de vocês, né? Como é que você enxerga que o governo tenta abordar os desafios específicos, né, de indústria nacional, com modernização tecnológica em especial, promoção de inovação e garantia de suprimentos resilientes e sustentáveis, né? Como é que esse arcabouço está sendo discutido aí diante dessas frentes das missões de vocês? Então, eu acho que, sem dúvida, no Plano Mais Produção, o ministro tem falado verde, inovadora e exportadora, né? Eu acho que são as três características que nós queremos dar para o nosso arranjo de política, também já deixando deixa depois para o Fernando fazer as perguntas. Mas qual é a lógica do que nós estamos fazendo? É um olhar de cadeia. Então, a gente tem. A ideia é que a gente tenha alguns programas mover que garante o direito, mas que também garanta a demanda. Como é que eu olho a demanda, né? A demanda do produto final? Eu olho para a demanda nacional, eu olho para a demanda pública, mas eu também olho para a demanda internacional. E aí, Fabiana, é um negócio seguinte: o Brasil não é uma economia não complexa, né? O Brasil tem muita complexidade. O Brasil vendia ônibus para o Chile, vendia ônibus para a Colômbia, vendia ônibus para a Argentina. Quando muda o padrão tecnológico, a gente para de vender os nossos ônibus. E aí o mercado chinês ocupa esse espaço. Então, eu acho que é importante entender isso, é importante entender que a nossa política não pode ser, eu vou vender bateria para os Estados Unidos, no mercado prioritário é Estados Unidos. Não, é o olhar da cadeia. Então, qual é o fim da cadeia, como que eu organizo a demanda por aquilo e onde eu adenso a minha cadeia, onde eu desenvolvo tecnologia. Então, o Brasil vende o ônibus, vende a bateria, vende o pack de bateria. O Brasil extrai o lítio do chão. O Brasil não faz o primeiro refino, não faz o segundo refino, não transforma em grau bateria, não faz a célula de bateria. Então, como é que eu uso, como é que eu instrumentalizo a regulação, a ciência, a tecnologia, a capacitação para poder adensar, para poder fazer essa indústria mais verde e poder exportar os produtos da ponta e os outros também, obviamente, né? Eu acho que esse é uma coisa importante para o que nós estamos fazendo. Outra coisa que eu acho que é fundamental, que ou a gente endereça esse problema hoje, ou a gente não endereça nunca mais, ou talvez a gente perca a grande oportunidade, é de como a gente usa o conhecimento produzido nas nossas universidades. Como é que a gente cria os tais ecossistemas de inovação? Veja, não quero dizer que a universidade inteira tem que se instrumentalizar para o desenvolvimento industrial, mas acho que é fundamental que parte desse conhecimento seja instrumentalizado. Então, uma coisa que nós estamos fazendo aqui é um grupo de trabalho de formação e fixação de mão de obra de nível superior nas empresas. Eu acho que tem dois grandes modelos que são muito exitosos: o modelo da COP, da UFRJ, e o modelo da UFABC. No caso da UFABC, 86% dos doutores do doutorado em desenvolvimento industrial saem formados, empregados nas indústrias do ABC Paulista. Isso é fundamental. Que você transforme isso numa política pública de Estado é fundamental. Como você faz isso? A bolsa de mestrado e doutorado industrial, MAIDAI, não pode ser endereçado só para suprir a falta de bolsa para qualquer coisa. Tem que ter a participação das empresas. Então, você tem que ter um modelo de avaliação que seja de programa, que não seja só de professor. Você tem que ter subvenção da FINEP para garantir a obrigatoriedade de contratação desse cara na empresa. Porque, cara, o impacto que tem um mestre e um doutor no processo de desenvolvimento industrial é total.
trazer ideia nova, trazer a universidade, poder usar os laboratórios das universidades. Acho que são coisas importantes que a gente precisa avançar no desenho mais concreto e de política pública efetiva e integrada ao processo de desenvolvimento industrial. Então, pensar em indústria inovadora é pensar isso, é usar a TR de forma organizada. A gente tem 30 bi. Não é muito, mas é bastante, né? É pouco comparado com os TRI dos Estados Unidos, China, tal, mas é muito para o que nós estamos fazendo aqui. Coordenar essas ações, que o CMNE, que o Conselho Monetário Nacional tenha obrigado BNDES e FINEP a usar o dinheiro a partir das prioridades da política industrial, é fundamental. Que a gente consiga fazer a política que olhe também para o processo de formação das pessoas e que a gente tenha uma estrutura que é a Secretaria Executiva do CNDI, que seja responsável, junto com a Casa Civil, por coordenar essas ações. Eu acho que não é menor, ou talvez seja inédito na história moderna do nosso país. Bacana. Verena, vou passar agora para o Fernando, a gente tocar um pouco nos temas de comércio, daí a gente entra aqui no Q&A, que a gente já tem algumas perguntas aqui, então a gente pode voltar a alguns outros tópicos também aqui mais do âmbito econômico. Obrigado, Fabi. Eu vou começar, acho que, com uma primeira pergunta aqui. Um dos objetivos aí da NIB é a ampliação das exportações brasileiras, né? Só que a gente tem um cenário interno e internacional, né, bem desafiador, né? A gente tem aí questões de competitividade e dificuldades de integração aí nas cadeias globais de valor, principalmente dos produtos industrializados. A gente tem uma escalada do protecionismo com barreiras comerciais, subsídios, que impactam aí mais diretamente as exportações das commodities e dos nossos semi-industrializados, e também temos aí os eventos geopolíticos que estão aí, enfim, cada vez mais aí também se ampliando, né? Considerando todo esse cenário, né, qual a visão e a própria estratégia aí para que as exportações brasileiras aí sejam bem-sucedidas? Então, eu acho que esse é um cenário que tem muitas inseguranças, mas também tem muitas oportunidades, né? Eu acho que a disputa Estados Unidos e China nos coloca mercados que antes a gente não tinha. Eu sempre falo do caso da insulina. A gente acabou de lançar a fábrica de insulina. A União Europeia parou de produzir insulina, não vai mais produzir. Ela pode escolher entre comprar da China ou comprar nossa. Então, acho que um pouco usar dessas ferramentas é muito importante e tem que ter um olhar, porque isso daí não está dado, né? A gente sabe da insulina. Quais outros setores que a gente pode aproveitar da disputa entre Estados Unidos e China? Isso aí não está colocado, isso não é fácil de ver. Então, eu acho que o olhar do Estado e da política pública para isso é muito importante. É importante que o Estado ajude as empresas a ganharem competitividade. E acho que as ações que nós temos feito são no sentido de tentar apoiar a indústria nacional para que ela seja, de fato, competitiva. A TR, as compras públicas, todas as ações de ambiente de negócios, as ações regulatórias de Custo Brasil, tudo no sentido de dar competitividade para a política, para as nossas indústrias, que vem associado com uma política macroeconômica que acho que tem sido bastante satisfatória, né? Nós temos um ministro da Fazenda que coloca o plano da transição energética, da transformação ecológica como prioridade, portanto, é uma política desenvolvimentista de macroeconômica, tem uma reforma tributária, tem assim, um arcabouço sendo construído no Ministério da Fazenda que está muito de acordo com o que nós estamos fazendo aqui. Mas acho também que tem um esforço nosso de olhar para essas cadeias e olhar para esses mercados e tentar estimular de forma organizada. O Mais Alimentos Internacionais é um. Eu falei aqui do que nós estamos fazendo para o setor de saúde, né? O tema da insulina, mas eu acho que ter um olhar sistêmico sobre isso e ver como que a gente pode aproveitar das vantagens é muito importante. Por isso que é fundamental que a gente tenha uma estratégia de comércio exterior que esteja em diálogo com tudo que nós estamos fazendo aqui. Ela tem que olhar.
E aí eu acho que, Fernando, não dá para a gente chegar no mundo para negociar esperando saber o que os outros querem da gente. Se nós temos uma política industrial que é ativa, nós temos que botar o nosso comércio exterior também nesse processo ativo. Então, o que é que eu espero do mundo? Qual é a relação que eu vou ter com os países que são similares aos meus? Então, eu acho que é um olhar, porque a gente só consegue olhar o que está mostrado. O que não está mostrado, ainda que exista, ele não é parte da ação de política pública. Então, todo mundo sabe assim, todo mundo sabe não, o dado é público para todo mundo do que o Brasil compra, do que o Brasil vende para Singapura. Todo mundo sabe, ou pode-se saber quais são as empresas mais competidoras, o que a gente pode tirar de vantagens. Só que isso só vai virar verdade na hora que a gente instrumentalizar aquilo lá para que a informação se transforme em dado, para que a gente possa monitorar. Então, eu acho que o monitoramento, o acompanhamento da política pública é fundamental. Como é que você faz isso? Com uma estratégia de comércio exterior bem desenhada e bem planejada. É esse o planejamento que nós precisamos. Eu acho que mais do que forçar que uma empresa isso, uma empresa aquilo, que acho que isso aí ficou totalmente no passado, ou criar as tais das barreiras, não vai fazer isso. Nós vamos olhar e vamos ter uma participação ativa no sistema internacional. Qual é o lugar que o Brasil quer ocupar na cadeia global de valor de tal coisa? Essa é a resposta que nós temos que ter enquanto Estado. E ela parece fácil, mas tenho certeza que cada um de vocês tem uma ideia diferente da minha. E provavelmente a minha é diferente do meu vizinho, do meu... Então, assim, como que isso vai virar claro? Quando que isso vai ser claro? Quando a gente tiver desenhado, escrito. Porque aí, assim, por mais... Você adapta a sua, eu adapto as minhas, nós construímos lá por onde nós temos que caminhar e vamos seguindo. Eu acho que isso aí não é fechar, não é acabar ou desmerecer determinado setor ou outro, mas é garantir que a gente caminhe enquanto país para o mesmo lado, todo mundo. É o que todo mundo quer. Então, acho que é um pouco... É esse olhar que tem que ser dado da política externa e do comércio exterior. É aproveitar o que a gente é bom, desenhar para onde a gente quer ir, e garantir que mercados que eram nossos continuem ou voltem a ser nossos, né? Usar as nossas oportunidades de posicionamento. Eu queria aproveitar aqui, voltar talvez um pouco naquela questão do adensamento industrial, né? Em algumas discussões de interesse público, obviamente no âmbito de defesa comercial, esse foi um tema que foi levado. Então, falou, olha, essa peça aqui, essa parte da engrenagem dessa indústria, a manutenção dela, a manutenção da rigidez dela, contribui para o adensamento industrial desse setor, né? Obviamente que o governo vai ter melhor visualização dessas oportunidades de adensamento na medida que o setor privado traga, né? Entendo também que não vai dar para fazer tudo. Como que, acho que talvez você já tenha, né, você já comentou um pouco sobre isso, mas como é que fica esse papel de interlocução ativa do setor privado para chamar atenção para pontos que possam ser importantes para fins desse adensamento? Qual que é o canal? Uma pergunta aqui relativamente de praticidade, de coordenações, mas que, como a gente está com uma audiência aqui com várias associações de classe, acho que é interessante abordar esse tópico. E o outro ponto, eu queria que você falasse um pouco sobre a indústria de saúde, talvez essa perspectiva, né, missão 2, mas essa perspectiva que veio de pandemia, puder falar um pouquinho mais sobre essa indústria, também seria interessante. Não, bom, então, eu acho que sobre o adensamento, o canal certamente é o CNDI. Eu acho que, como eu falei, Renê, eu acho que é parte do processo de consolidação da democracia que a gente tenha espaços para sentar o Estado e a sociedade civil e construir de forma conjunta. E aí a construção tem que ser sobre esse olhar de como que eu adenso, o que dá para fazer, o que não dá. Eu cheguei a dizer que acho que tem que ter um olhar um pouco mais direcionado da política científica e tecnológica. Quando a gente conversa com o setor de defesa,
quase que tem uma mistura, do ponto de vista da análise, entre o olhar do projeto de desenvolvimento tecnológico e o olhar do projeto da política pública. A gente precisa avançar com isso também, porque se a gente, digo para o setor civil, entre a relação entre universidade e empresa, né, a gente tem que saber o grau de maturidade, de desenvolvimento, até precisar saber por onde ele pode forçar a mão para que aquilo que seja desenvolvido na universidade possa virar nota fiscal, né? Não adianta, a gente vai secar muito gelo se a gente falar, não, tem que ter a tal da produção do lítio, grau, bateria, tem que fazer célula de bateria, tem que fazer, vai ficar forçando, assim, isso aqui é uma democracia, a gente não pode forçar ninguém a fazer nada, né? Ainda bem que é assim. Então, o Estado tem que investir na ciência e tem que gerar as oportunidades para que as empresas possam usar aquele conhecimento para aumentar o seu grau de desenvolvimento tecnológico e criar as contrapartidas como tem criado. A gente tem lei do bem, a gente tem lei de TICS, a gente tem o Mover. Então, eu acho que essas contrapartidas são muito importantes e necessárias. Eu acho que a mesma coisa precisa avançar para a biotecnologia, para toda aquela discussão que a gente tem das novas economias, a gente precisa avançar. E nada melhor do que o debate sobre estocagem de carbono e rotas tecnológicas disso para que a gente possa começar a movimentar o nosso país, porque isso não está dado para a gente, eu acho, Renê. Faz séculos que a gente tenta avançar nisso e a gente não consegue. Mas acho que a gente tem um consenso cada vez maior dentro da nossa sociedade sobre a importância de uma política industrial ativa e que olhe para a inovação, para a digitalização, para a exportação, então, que busca essa indústria moderna. Bom, Obrigado. seguindo aqui, obrigado, Desculpa, Renê. da saúde, esqueci. Desculpa, Fernando. Então, da saúde, eu acho que assim, a gente tem algumas prioridades. Como eu falei, o tema do SEIS, ele é muito importante, né? O grupo do Complexo Econômico Industrial da Saúde vai avançar nisso. Esse olhar para a soberania é muito importante, e acho que o Gadelha está muito preocupado com o tema dos IFAs. Ele quer avançar nessa temática. Toda a discussão sobre precificação da inovação também é uma discussão importante, assim como a discussão regulatória. O tema da Anvisa, eu acho que ele está totalmente no radar e ele precisa ser superado. Me parece que eles estão com uma estratégia lá no SEIS que é bastante interessante, no sentido de que como que eu viabilizo que fábricas que hoje não estão funcionando voltem a funcionar? Então, como é que eu consigo desaguar o que já está no pipeline, assim? Eu acho que isso é importante para o país e é uma organização bastante certeira. A forma de organizar a política pública dentro do Ministério da Saúde tem sido a partir de missões e eles vão construir com esse olhar que nós estamos dando aqui. Doenças negligenciadas, eu acho que é outro tema importante para eles, e doenças raras. É outro olhar bastante importante. Obrigado, Verena. Bom, seguindo aqui, eu acho que um outro ponto também aqui de comércio nacional, né, ao longo dos últimos anos, a gente viu as economias aí mais envolvidas e outras também menos envolvidas, mas se integrando ao mundo aí, fazendo acordos comerciais bem amplos, eu diria, né, com temas novos e tal. Então, isso foi uma tendência nos últimos anos. Agora, nos anos mais recentes, o que a gente está vendo os Estados Unidos, Japão, União Europeia, China, buscando acordos bem mais limitados de produtos específicos, matérias-primas específicas, enfim, pensando aí nas suas cadeias internas, resilientes, enfim, soberania, um pouco também, que você já comentou que é a nossa ideia. Mas aí a pergunta mais específica seria, o Brasil também, o governo brasileiro pensa em achar aí parceiros estratégicos, fazer
acordos aí mais de escopo limitado, comerciais. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Então, eu acho que o presidente Lula voltou a dizer de uma política externa ativa e altiva, né? Na minha interpretação, isso quer dizer que nós não vamos escolher lado, mas que nós queremos, sim, relações melhores com alguns parceiros. Quais são esses parceiros? São os parceiros que têm mais similaridade com o Brasil, os parceiros com os quais a gente consegue dialogar de igual para igual. Então, eu acho que é um olhar mais específico sobre as economias menores, ou as economias que não estão disputando o mainstream da geopolítica, China e Estados Unidos, né? Mas sempre buscando se aproveitar ao máximo das vantagens dadas pelos Estados Unidos e pela China. A gente nunca perde a oportunidade. Sempre que vão falar com a gente lá, qual é o espaço que nós vamos ter no ar? A gente nunca perde a oportunidade de perguntar. Legal. Eu vou passar aqui, então, para as perguntas do chat, tá? A primeira pergunta do Rafael Oliveira tem até um pouco a ver com a pergunta do Renê sobre defesa comercial e interesse público. Ele pergunta, no âmbito do comércio exterior, como garantir a efetividade da coordenação das ações da NIB, de modo que pleitos de defesa comercial de determinados segmentos industriais, que são muitos, sejam pensados e ponderados aos demais, às vezes conflitantes com outros segmentos ou elos da mesma cadeia, de modo que haja um racional econômico estratégico único e consistente com o desenvolvimento industrial. Rafael, essa é a pergunta do 1 milhão. Eu acho que, assim, como garantir, a gente nunca tem como garantir. A gente pode fazer o máximo de esforço possível, né? Porque eu acho que a gente sabe que políticas políticas de inovação, de desenvolvimento industrial, são sempre uma aposta que a gente faz, né? Não é como uma política que você abre vaga, forma a gente. Você cria as condições e você torce para o negócio dar certo. Agora, tem coisas que são importantes de serem consideradas. Por onde eu vou olhar o que é minha prioridade? Na minha cabeça, olhar é para os desafios que nós estamos de sociedade. Então, desde o dia 1, nós dissemos que a política desenhada por missão, você não olha para setor, você olha para problema. Então, o para importa tanto quanto o quê? Não é só cadeias agroindustriais, não é só agroindústria, é para o quê? Para a soberania alimentar e nutricional. Não é só complexo econômico industrial da saúde, é complexo econômico industrial da saúde para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde no país. Então, eu acho que isso aí dá para a gente um caminho sobre o qual a gente deve percorrer. Óbvio que a gente vai ter sempre, como a gente está tendo agora a questão do aço aí de problema, o conflito de interesses, mas aí eu acho que, na minha cabeça, a decisão tem que ser uma decisão a partir de para onde a gente quer caminhar enquanto país. Perfeito, obrigada, Verena. Seguindo aqui nas perguntas do chat, o Rodrigo Luiz Pupo, do MPA Trade Law, pergunta: existe a previsão de coordenação internacional com outros países ou blocos para a otimização da NIB e eventual discussão de harmonização regulatória, por exemplo, transição energética, conteúdo de carbono, energia limpa? Tem. Inclusive, o pessoal do MRE está organizando um pouco a discussão sobre as cadeias globais de valor, né? Como que o Brasil se encaixa nessas cadeias e como que a gente cria uma governança dentro do Estado para ter esse olhar. Então, sim, essa discussão está colocada. Sim, a discussão regulatória, ela importa, não só a discussão regulatória mais tradicional, mas também as discussões sobre as normas técnicas internacionais, que eu acho que elas importam igualmente, né? Eu trabalho muito com esse tema já há anos de digitalização e tal. Em 2018, nós fizemos um roadmap de normas técnicas internacionais para o Brasil da indústria 4.0. É o típico caso da nosso roteador aqui de internet, que as normas internacionais mandam botar para cima, a gente não
tem concreto em cima da nossa casa, não serve para nada. Então, eu acho que avançar nesse debate das normas técnicas internacionais é muito importante também para o Brasil. E aí significa ocupar esses espaços, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, Verena, da Maria Carolina, do Verano Advogados. Ela pergunta o seguinte: o programa da NIB estabelece metas bastante ambiciosas em termos de inovação na indústria. Como a secretária enxerga o papel do comércio na realização dessas metas? Como o governo está equilibrando a necessidade de abrir o mercado para a entrada de tecnologia com estímulo ao desenvolvimento e fortalecimento da indústria nacional? Então, isso daí o mercado internacional, ele é fundamental. Eu diria assim que ou a gente olha para o mercado, a gente nunca vai conseguir aumentar a nossa produção de nada, né? Então, acho que esse é um olhar que tem que ser dado. Naquele meu exemplo lá da cadeia oh, meu Deus, de bateria que eu coloquei, eu acho que é muito importante. Porque é o olhar para como que o produto final entra e como é que eu aumento o meu grau como é que eu fecho minha cadeia. Se a minha escolha é avançar, porque vinculada ao tal do ônibus elétrico, eu posso ter milhares de cadeia. Então, aqui nesse meu exemplo, eu escolhi a bateria. Por quê? Porque é uma que a gente pode ter vantagens na venda, porque a gente consegue melhor se inserir no comércio internacional, porque daqui a 30 anos eu vou querer estar melhor posicionado, tal. Então, da mesma maneira que eu tenho que aumentar a minha exportação de coisas, eu preciso importar muita coisa. Isso não pode sair do nosso radar. Então, a política de comércio exterior ela tem que ser entendida como tal. Como eu vou importar coisa porque tem que importar, mas eu vou exportar uma coisa. Política de data center que nós vamos avançar agora. É a certeza absoluta que nós vamos exportar o quê? Serviço. Agregar valor é exportar serviço. O que nós vamos importar? O maquinário, porque a gente não consegue produzir nacionalmente. Então, é saber que eu vou importar a máquina para exportar o serviço, e que tudo bem isso. Eu acho que é parte do olhar do que nós estamos dando aqui para o que nós estamos fazendo. Verena, voltando para mais uma aqui de comércio, mas que também está relacionada aqui ao nosso custo Brasil, né? É uma pergunta de novo do Rafael Oliveira, que ele fala: é extremamente relevante a iniciativa do Observatório sobre o Custo Brasil, e ele questiona se há alguma previsão para o lançamento, e se, além disso, nesse sentido, existe algum plano de relacioná-lo às políticas e estratégias de defesa comercial, no sentido de que o Brasil poderia ser mais ou menos aberto ao comércio exterior, a depender do seu avanço efetivo no curto, médio e longo prazo, em termos de solução de gargalos estruturais de infraestrutura e melhoria do ambiente institucional e regulatório para os negócios nos diferentes setores. Então, eu acho que, deixa eu ver se eu consigo entender a pergunta aqui. Do Custo Brasil, o observatório vai ser lançado logo. Acho que a Andrea já queria ter lançado esse observatório, ele deve estar para sair, assim, rapidinho. Da discussão sobre infraestrutura, eu acho que é uma discussão muito importante e necessária, principalmente porque a gente tem a China que a gente não tinha antes, né? Então, como é que eu vendo lá para como é que eu faço para escoar minha produção para o Pacífico e não mais só para o Atlântico é um tema absolutamente central em tudo que nós estamos fazendo. E escoar para o Pacífico também significa pensar, melhorar a nossa qualidade da infraestrutura com os nossos vizinhos, né? A gente sempre falou, não é de hoje que nós falamos, que a gente, diferente da Europa, que teve guerra e teve um problema político, nós não temos um problema político com nossos vizinhos. Nós temos uma relação bastante amigável com os nossos vizinhos, o que a gente tem é um problema de infraestrutura. Quando a IRSA, né, quando a Cosiplan, a IRSA, tal, quando a Unasul deixou de funcionar, isso foi uma das poucas coisas que se mantiveram funcionando. Hoje nós podemos vislumbrar alguns corredores bioceânicos, como de Porto Murtinho, por exemplo, temática essa que vem sendo tratada pela ministra Tebet com bastante energia e interesse, inclusive garantindo o financiamento aqui do Banco dos BRICS para a construção dessas obras de infraestrutura. Eu acho que o tema da infraestrutura é vital, ela
parou de ser pensada só como escoamento de produção, mas eu acho que ela é importante de ser pensada também como escoamento de produção. Passa, como eu falei, por discussão sobre data center, a infraestrutura digital, todas essas outras que estão no nosso radar, mas eu acho que também olhar para onde a gente vende, como que a gente escoa, a produção é muito importante. Obrigada, Verena. Pegando mais uma pergunta aqui do Aldemar de Miranda, do MIDIC, ele pergunta como se dá a integração da NIB com o Plano Mais Produção do BNDES e de que forma a Casa Civil está facilitando o trabalho de coordenação de Secretaria Executiva da CNDI. Existe algum espaço organizacional específico formalizado no âmbito da Casa Civil para dar o empowerment para essa coordenação? O Plano Mais Produção é o plano de dinheiros, né? É a parte de fomento da política industrial. Então, o Mais Produção, ele nada mais é do que a organização financeira de BNDES, FINEP e Embrapi para garantir as ações da política industrial. Como nós dissemos no começo, nós criamos, ainda no ano passado, nós criamos um grupo de trabalho de coordenação das ações de fomento. E o resultado do trabalho desse grupo de coordenação foi o Plano Mais Produção, lançado pelo presidente Mercadante no dia da reunião do CNDI. Então, é o dinheiro da política industrial. Então, olhando para Fundo Clima, olhamos para TLP, TJLP, como é que o banco instrumentalizou o seu aparato, suas ações, no sentido de apoiar a política industrial. A boa notícia, quem não viu, a semana passada, na reunião da BDE, o banco lançou uma plataforma que a gente pode acompanhar em tempo real o uso desse dinheiro, que eu acho que é um grande avanço em termos de ação de política industrial, já que a gente conseguir acompanhar o financiamento dos bancos é muito importante. A gente tem um trabalho ainda muito grande a ser feito, que é, primeiro, trazer os bancos regionais de fomento para perto da política industrial. A segunda coisa é trazer os bancos privados para perto da política industrial. Então, esses são trabalhos que a gente tem que fazer e que estão no nosso radar. Casa Civil participou desde o primeiro dia. A Secretaria de Monitoramento da Casa Civil, ela sempre esteve presente, sempre esteve acompanhando junto com a gente, e vai avançar com esses trabalhos aqui em conjunto. Mas agora é importante que a gente tenha uma instância dentro do CNDI para coordenar essas ações. Por quê? Porque o CNDI, primeiro, que tem a obrigação legal de fazer esse acompanhamento, né? Mas segundo, porque eu acho que esse nosso governo é um governo que acha, que considera necessária a participação da sociedade na ação do próprio Estado. Então, que a gente consiga dialogar e consertar dentro do espaço criado legitimamente para isso é parte do processo de consolidação. Verena, nesse ponto da questão do financiamento, a gente sabe que as críticas que geralmente se faz à política industrial, no caso do Brasil, está relacionado até à nossa capacidade de ter dinheiro para fazer, né? A gente sabe que a gente está lá com os Estados Unidos, com o Inflation Reduction Act, com 1 trilhão de impulso. A Europa também tem seus programas, China então nem se fala, né? Nem se fala. Como é que foi? E aí a gente tem também os nossos sempre tivemos aqui os nossos desafios de equilíbrio fiscal. Como que foi a discussão para justamente permitir se fazer uma política industrial, mas tendo em perspectiva também essa competição mundial, que a gente não vai estar de frente, não vamos conseguir fazer de frente, porque a gente não tem a caixa que eles têm. Eu sei que você já tocou nesses pontos, mas acho que é um ponto que eu queria ouvi-la. Como que foi para justamente esse desenho para permitir alguma política industrial nesse contexto, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente teve uma direção que foi política, sabe, Renê? Eu acho que tomar a decisão de fazer uma política industrial ainda no plano de governo foi fundamental. Instrumentalizar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para tal também foi uma decisão fundamental. Outras ações, como, por exemplo, o descontingenciamento do FNDCT, que permitiu à FINEP voltar a fazer a execução que fazia antes, foi absolutamente central nesse processo. Então, a gente teve
conjunção de fatores que são fatores de fundo, que parecem menores, mas não são. Depois disso, nós criamos esse grupo de trabalho de coordenação das ações de fomento. Então, se essa é a decisão, se é por aí que nós vamos caminhar, como é que nós podemos caminhar juntos? Então, ainda na primeira reunião do CNDI, a Embrapi começou a se mobilizar, a Embrapi colocou então, em julho do ano passado, 95 milhões a favor da política industrial, e na última reunião do CNDI, ela lançou o programa Missões Embrapi, no sentido de apoiar um olhar para as necessidades de país. Então, eu acho que aí teve um processo de coordenação com todos os ministérios. Esse GT de coordenação das ações de fomento, ele primeiro ele reuniu BNDES, FINEP, Embrapi, MCTI, Ministério da Fazenda, MPO e SDIC, a Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Comércio do Ministério. A gente coordenou as temáticas que a gente entendia que valeriam a pena terem prioridade, e aí depois a gente abriu para uma conversa com todos os outros ministérios no sentido de balizar os trabalhos. No dia 28 de novembro, nós abrimos uma conversa grande, ainda no próprio Palácio do Planalto, com todos os membros do CNDI em nível técnico, coordenada pela secretária Miriam e pelo secretário Márcio Elias, Miriam Belchior, da Casa Civil, e Márcio Elias Rosa, da MDIC, e chamamos o setor produtivo. Naquele momento, nós abrimos o documento e falamos assim, esse é o documento que nós queremos publicar. Enviem contribuição nos próximos 20 dias. E as pessoas trabalharam no sentido de levar para as associações e contribuir e devolveram. Por isso que eu acho que foi um resultado tão exitoso do que nós colocamos lá. Levamos para... Então, banco fulano de tal, estão propondo isso, dá para ser? Dá para ser. Ministério tal, dá para ser isso? Dá para ser. Então, um pouco organizar o trabalho, que é o trabalho efetivamente de coordenar, que parece pequeno, mas é gigante o trabalho de coordenar essas ações. Então, foi por aí que nós caminhamos. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Existe da Marina Pantoja, do MIDIC. Existe um estudo sobre possíveis impactos do programa NIB em questões regulatórias que poderiam, eventualmente, causar impacto nos acordos da OMC, dos quais o Brasil faz parte? Eu acho que é o contrário, porque acho que a NIB está desenhada para não atrapalhar, né? Eu acho que a gente olha para os acordos, a gente olha para o que está dado do ponto de vista de ambiente regulatório, nacional e internacional, e busca trabalhar nesse sentido. Obviamente que olhar para a soberania, olhar para onde a gente vai caminhar, entender o momento que a gente tem internacional é muito importante para tudo que nós estamos propondo construir aqui. Então, esse tem sido o caminho pelo qual a gente tem percorrido. Perfeito. Caminhando aqui para o nosso, já quase finalização do nosso evento, eu queria fazer uma última pergunta aqui, Verena. Como que você enxerga quais são os principais desafios da implementação do programa Nova Indústria? Se seria uma questão de mobilização de recursos, uma coordenação entre órgãos governamentais, eventualmente o engajamento do setor privado, ter métricas de avaliação e monitoramento, né, de como é que isso está encaminhando ao longo do processo. Como é que você entende que podem ser esses grandes desafios da continuidade da própria política em si? Eu acho que todos esses são desafios, né? Eu acho que tá aqui hoje, e eu vou falar, Marcos, que eu tô aqui, minha agenda foi tão fácil, porque hoje é meu primeiro dia de férias. Então, esses espaços, dialogar com as pessoas, esse é um trabalho que a gente tem, eu pessoalmente tenho me proposto a fazer, o ministro Alckmin tem falado muito, todos os secretários, eles têm saído muito em defesa disso, porque tem que funcionar. E só vai funcionar se a gente construir os consensos na sociedade, se todo mundo souber o que é a Nova Indústria Brasil e para que ela serve, para onde a gente vai caminhar todo mundo junto. Então, acho que esse tem sido, talvez, o principal esforço enquanto ministério que a gente tem feito. Eu acho que aí cada secretaria de cada um dos ministérios que compõem
o CNDI vai ter um esforço de garantir o cumprimento dos seus programas. Que parece pequeno, mas não é, porque, por exemplo, quando a Andrea diz lá que ela vai resolver o problema da lei de antena, coitada, tá ferrada, porque a gente sabe que é um esforço do tamanho do mundo conseguir avançar nessa temática. Mas eu acho que tem um trabalho que é o trabalho de coordenação dessas ações. Então, essa segunda fase, né, do trabalho, eu acho que talvez ela seja mais difícil que a primeira, no sentido que a gente tem que manter todo mundo mobilizado, garantir que nada saia da colcha de retalhos que nós construímos. Então, que você precisa ter uma casa civil muito forte para ajudar a gente a controlar isso, e um CNDI muito forte, né? O que é um CNDI muito forte? Um CNDI muito forte é a sociedade civil absolutamente organizada e cobrando. A gente sabe que toda a discussão de custo Brasil não avançaria, por exemplo, se a gente não tivesse uma sociedade civil cobrando de maneira sistemática para que aquele assunto estivesse forte e ativo. Então, acho que o cobrar da sociedade civil, o olhar da sociedade civil é muito importante. Observatórios, a CNI está fazendo seu próprio observatório, a Fiesc está trabalhando no observatório. Então, acho que esses instrumentos são muito importantes e que o Estado consiga olhar para eles, isso é fundamental. Por quê? Porque cada um tem seu próprio olhar, cada um puxa para o seu próprio lado, mas também mostra como que se articulam as coisas. E outro trabalho que eu acho que é igualmente necessário é o trabalho esse da gente se sentar no âmbito do CNDI, dos grupos de trabalho, para coordenar as ações que têm que ser monitoradas. Então, como é que eu acompanho de forma sistemática as ações do setor privado e do Estado e da sociedade civil e da academia. Por isso que eu acho que a gente teve um período grande de organização metodológica desse trabalho, mas também o trabalho de conseguir construindo, né? Porque a política acabou de começar. Então, que a gente consiga avançar em algumas temáticas que a gente considerou que são fundamentais e que a gente espera que a sociedade civil também considere, né? A estratégia de descarbonização, os data centers, o tema da transformação digital, da segurança pública. A gente precisa da mobilização das pessoas. O Brasil pode ser uma grande potência em sistemas integrados de segurança pública digital, mas a gente precisa que todo mundo esteja mobilizado. A gente precisa que as pessoas... Então, que eu abro uma encomenda tecnológica, como foi na pandemia, e a gente fez uma encomenda tecnológica, por quê? Porque precisa garantir que tem uma vacina. Quais são os temas que agora a gente precisa garantir? Certamente a segurança pública é um. Tem outros muitos, mas a gente precisa ir desenhando e organizando. Então, eu acho que esse é um desafio que nós, enquanto CNDI, queremos avançar, achamos que é fundamental e que a gente precisa do apoio de toda a sociedade para conseguir avançar sobre essas pautas. Tem um desafio, Fabiana, que eu não queria deixar de mencionar, que é o desafio de aprovar tudo que precisa se transformar em coisas aprováveis do ponto de vista do Grupo do Custo Brasil. E esse é um desafio que nós temos que enfrentar enquanto sociedade. A gente sabe que, por mais que tenha boa vontade de todo mundo, a estrutura tem força própria. Então, uma mobilização conjunta para esses temas é vital. Perfeito, não, de fato, acho que são várias etapas, né, de encaminhamento, não só ali da discussão, do desenvolvimento, da execução, mas também, né, desses monitoramentos e as aprovações em si aí dos próprios projetos, né. Bom, a gente queria agradecer a tua presença, a apresentação excelente aqui, Verena, em nome do IBRAC. A gente agradece muito a oportunidade de escutar, de entender melhor as iniciativas. A gente fica também aqui à disposição no que o IBRAC puder auxiliar em estudos, né, no acompanhamento ali. Então, acho que é importante também contar aqui conosco nessas iniciativas. Obrigada, eu que agradeço muito o convite. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Podem convidar sempre, a gente está sempre disposto a vir dialogar, trocar, informar, aprender. Obrigada. Obrigado, Verena. Para a gente é um super prazer e pelo diálogo, né? Por a gente, obviamente, esses temas, quanto mais soubermos, então o nosso papel aqui é criar o espaço para comunicação e diálogo. Então, agradeço a participação sua aqui no IBRAC.